Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase do Interif de 2018, e o nome dele é Sequência de Joseph Klimber. Joseph Klimber é um jovem marinheiro que se entedia facilmente. Ele gosta de sequências de inteiros e desenvolveu modos de classificá-las. Joseph Klimber diz que toda sequência completa para um dado inteiro k, se a sequência apenas contém inteiros entre 1 e cada inteiro entre 1 e k aparece o mesmo número de vezes. Baseado nisso, Joseph Klimber criou um jogo para entreter a si e aos seus colegas quando as águas estão calmas e não há muito o que fazer para passar o tempo no meio do oceano. Primeiro, ele escolhe um inteiro positivo k, e então ele usa giz para desenhar no convés uma sequência S contendo n inteiros entre 1 e k, e após isso ele desafia alguns dos seus camaradas. O objetivo do desafio é transformar a sequência S em uma sequência completa, executando uma, isso é importante, só uma, das três seguintes operações. Menos x remove uma das ocorrências do inteiro x de S, mais x adiciona um novo inteiro de valor x em S, ou menos x mais y substitui uma ocorrência do inteiro x de S por um inteiro de valor y. Joseph Klimber é bem esperto. Ele nunca escreve uma sequência já completa e frequentemente escreve inteiros que não seguem padrão algum, tornando bem difícil encontrar uma operação que resolva o enigma. Um de seus amigos, que frequentemente navega com Joseph Klimber, está cansado de sempre perder o jogo. Você é capaz de ajudar seu amigo a criar um programa que ache a solução ao enigma proposto antes que eles voltem a velejar? A primeira linha da entrada contém inteiros k entre 3 e 1000 e n entre 1 e 104, indicando respectivamente o inteiro que Joseph Klimber escolheu para começar o jogo e o comprimento da sequência escrita no convés. A segunda linha contém n inteiros S1, N2, S2, até NN, SN. Não sei por que a sequência foi escrita desse modo, mas basicamente vão vir vários números, não necessariamente em ordem, que vão estar todos entre 1 e k. E aí o que essa linha da entrada quer dizer é o seguinte: vai vir uma quantidade que é tantos do número 1. Aí vai vir tantos números 2, tantos números 3, assim por diante. Que obviamente, né, pode ser que algum número não apareça nenhuma vez. Eu só não sei por que foi escrito desse modo, porque dá a entender que a sequência ela vai vir, tipo, em ordem. Vai vir todos os números 1, se tiver, depois todos os números 2, depois todos os números 3 até todos os números n. Mas não é assim não, eles vão vir tudo jogado e depois a gente vai ter que contar manualmente quanto tem de cada um. Continuando aqui, essa sequência de números inteiros vai vir representando a sequência escrita. Você pode seguramente assumir que a sequência não está completa. Isso quer dizer que, já de cara, não vai ser todos os números aparecendo a mesma quantidade de vezes. Na saída, imprima uma única linha com a descrição da operação que possibilita o seu amigo ganhar o jogo, ou um asterisco, se não existe maneira de ganhar. A descrição da operação deve seguir o formato mostrado no enunciado. Então, se eu quiser tirar um número para ganhar o jogo, eu tenho que fazer menos e o número que vai sair. Não é menos x literalmente, é menos e o número que vai sair. Aqui no exemplo de entrada dá pra ver. Se eu quiser adicionar um número, é mais e o número. Ou então se eu quiser fazer uma substituição, primeiro eu vou dizer o número que sai, depois eu vou dizer o número que entra no lugar. Beleza? Vamos começar a resolver então. Eu acho que dois apontamentos importantes para fazer sobre esse enunciado. O primeiro eu já fiz nessa parte da entrada, é o fato de que não vão vir todos os números na sequência. Então não vai vir todos os uns, para depois vir todos os dois, para depois vir todos os três. Segunda coisa que é importante mencionar é o fato de que o objetivo do desafio é transformar a sequência em válida executando só uma das três operações a seguir. Então não vai ser um conjunto delas que vai me transformar, vai me dar uma sequência válida. Ou eu consigo fazer um desses movimentos, ou eu não consigo fazer nenhum, e é um asterisco. Então quando eu estiver procurando nessa lista as informações que vão me dizer se eu consigo arrumar ela ou não, eu tenho que estar sempre com isso na mente. Eu consigo, em um único movimento, em uma única execução, no caso, de uma dessas três operações, já arrumar a lista inteira. É isso que eu tenho que ter em mente. E, estando avisados disso, vamos começar a resolver, então, o enunciado. Na primeira linha aqui, eu vou ter o maior número, que vai vir em algum momento da lista. Isso é mais pro pessoal de C. A gente não vai usar
E aí eu vou ter o tamanho da sequência. Dois números inteiros, na mesma linha, separados por espaço. Depois disso vai vir a sequência em si. E aí eu não vou guardar a própria sequência no meu código. Por exemplo, fazendo isso aqui. Isso aqui vai guardar a própria sequência do jeito que ela vai vir nessa lista de sequência aqui. Não vou fazer isso por causa que se eu guardar a própria sequência, depois vai ficar difícil de determinar se eu consigo arrumar ela ou não e como eu vou fazer isso. Eu acho melhor já de cara começar guardando as informações que eu vou precisar para determinar como é que eu vou arrumar a sequência. Arrumar a sequência gira em torno de pegar quantas vezes cada número aparece e ver se tem alguma maneira de eu fazer essa quantidade de vezes ser igual para todos os números. Então a informação que vai me ajudar a resolver esse enunciado, e é isso que eu quero saber, é quantas vezes cada número se repete. Não necessariamente quais são eles e nem em que ordem eles vêm. Então eu vou criar um dicionário para guardar informações sobre essa sequência, não a sequência em si. E aí esse dicionário eu vou organizar da seguinte forma. As chaves dele vão ser os números da sequência. Aí cada valor atrelado a uma chave vai ser quantas vezes aquele número apareceu na sequência. Então eu vou receber um número, uma linha de cada vez do usuário. Aí eu vou tentar ir na chave do meu contador de repetições, que corresponde àquele número, e incrementar o contador dele em 1 porque ele apareceu mais uma vez. Aí, obviamente, né, se eu estiver tentando incrementar na chave dele, sendo que a chave dele não existe ainda, isso vai dar um key error, porque a chave não existe. Isso vai acontecer quando eu encontrar o número pela primeira vez. Se eu encontrei o número pela primeira vez, eu fiquei sabendo da existência dele agora, mas eu já sei que ele apareceu pelo menos uma vez, então eu vou criar a chave dele já dizendo que ele apareceu uma vez na minha sequência. Depois desse for aqui, eu vou ter contado quantas vezes cada número apareceu, então eu vou ter isso aqui, ó. O número 1 aparece duas vezes nessa sequência. Isso é verdade. O número 3 aparece duas vezes também. E o número 2 aparece uma vez. Só de olhar isso aqui, a gente, como ser humano, já dá pra saber que a operação que conserta essa sequência é pegar o 2, que é o único número que aparece uma única vez, e adicionar mais um para ele aparecer duas vezes igual a todos os outros. E realmente essa é a resposta do exercício. Agora, como é que eu faço para o meu programa também chegar nessa conclusão? Qual é a linha de raciocínio que eu vou seguir? Bom, depois de contar quantas vezes cada número aparece, eu vou extrair, com base em quantas vezes cada número aparece, uma lista que vai ser dos contadores. Vai ser uma lista de todos os valores do meu conte de repetições. No caso desse exemplo aqui, seria o 2 do 1, o 2 do 3 e o 1 do 2. Então seria a lista 2, 2, 1. Aí, com o contador de repetições, com quais são os meus contadores? E também, usando o tamanho da sequência, eu vou determinar qual é a operação correta. E eu vou fazer isso dentro de uma função, por causa que se eu executar essa lógica de determinar a melhor operação dentro de uma função,
fica muito mais fácil de encerrar a execução dela quando eu achar que eu já tenho a resposta. Porque se eu estou numa função, eu posso dar return assim que eu achar que eu já tenho a minha resposta. Eu posso ter vários returns, então eu posso encerrar a minha execução em vários momentos. Aí a lógica de achar a resposta correta fica mais enxuta e mais bonitinha, na minha opinião. Por ser uma função, esse bloco de código originalmente não vai ter acesso a tudo que está fora. Então eu vou falar para o Python que eu quero usar conte repetições, que está fora da função, contadores, está fora da função, tamanho da sequência está fora da função, mas eu quero usar. Aí beleza. Vamos fazer agora, na base do if-else, as seguintes verificações. Essa sequência, ela está escrita de uma forma onde tirar exatamente um número uma vez resolveria ela? Ou então, essa sequência está escrita de uma forma onde adicionar um número exatamente uma vez consertaria ela? Ou então, se não, essa sequência está escrita de uma forma onde tirar um número exatamente uma vez e colocar outro exatamente uma vez ia consertar ela? Essas são as 3 perguntas que a gente vai fazer. Para saber se eu tenho que tirar um número, colocar um número ou substituir, primeiro eu preciso saber o seguinte. Qual é o número que aparece mais? Qual número não, né? Quantas vezes os números que mais aparecem, aparecem? E quantas vezes os números que menos aparecem, aparecem? Eu preciso saber disso porque eu vou ver o seguinte, ó. Se a diferença entre quantas vezes o número que mais aparece, aparece, e quantas vezes o número que menos aparece, for 1, eu consigo pegar o número que menos aparece e fazer ele ser um dos que mais aparece, adicionando 1. Ou então, se na verdade a diferença for 1, mas tiver mais número que aparece menos, o que eu posso fazer vai ser pegar um dos números que é os que mais aparece, tirar um deles e ele automaticamente vai virar um dos que menos aparece. E aí isso eu consideraria sequência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, os números que mais aparecem. E o que eles vão ser? Eles vão ser todo número para cada número nas chaves do meu conte repetições. Porque as chaves são os números da sequência em si. Se esse número se repete a maior quantidade de vezes que algum número se repete na minha sequência. Então essa lista aqui, ela vai ter todos os números que são os que mais se repetem. Nesse primeiro exemplo aqui, como o 1 e o 3 aparecem duas vezes, então essa sequência aqui ela vai ter o 1 e o 3, porque max contadores vai ser 2. E aí eu vou fazer os números que menos aparecem. E eu vou dizer que vai ser todo número para cada número no meu contador de repetições, nas chaves do meu contador de repetições, se esse número se repete a menor quantidade de vezes que algum número se repete. No caso desse exemplo aqui, a menor quantidade de vezes que um número se repete é 1. O 2 se repete só uma vez. Então, o menor número entre os contadores é 1. Quem se repete uma vez é só o 2. Então, nessa lista aqui eu tenho o 1 e o 3. Nessa lista aqui eu tenho só o 2. Beleza? Aí eu vou ver o seguinte agora, ó. Se a diferença... Como eu quero a diferença, eu não tô ligando para sinal. Só eu quero valor absoluto. Esse ABS é absoluto. Se a diferença entre o maior valor dos meus contadores e
o menor valor dos meus contadores foi igual a 1. Isso quer dizer que eu consigo pegar um dos números que aparece menos e só adicionando 1 eu consigo transformar ele em um dos números que aparece mais. Da mesma forma, eu consigo pegar um dos números que é o que aparece mais e só tirando um dele eu consigo transformar ele em um dos números que aparece menos. Isso é importante por causa que eu só tenho direito a fazer uma operação. Então eu preciso saber se essa uma operação ia realmente mudar alguma coisa. Se é verdade que eu consigo pegar um dos números que aparece mais e com uma operação só fazer ele ser um dos que aparece menos ou vice-versa, eu vou ver o seguinte agora. Tá, então com uma operação só eu consigo pegar um número dos que aparece mais e fazer ele ser um dos que aparece menos. Mas isso só vai realmente resolver a minha sequência se só tem um número pra fazer isso. Se eu só preciso arrumar um número e eu posso fazer uma operação, então eu consigo arrumar todos os números. Ou seja, se a quantidade de números que mais aparecem foi igual a 1, quer dizer que só tem um número que eu preciso tirar dele pra ele se juntar com todos os que são os que menos aparecem. Aí a sequência vai estar arrumada. Ou seja, a operação que resolve é tirar, então menos, o único número dentre os que mais aparecem, então o índice 0 da minha lista. Mas talvez não seja o caso que eu tenho que tirar um dos números que mais aparece. Pode ser também que eu só tenha um número que é o que menos aparece. E aí, nesse caso, a operação que resolve é adicionar um do único número que menos aparece, porque aí ele vai automaticamente virar um dos que mais aparece, eu sei por causa disso, e aí todos os números da sequência vão ficar aqui. E a minha sequência também vai estar arrumada. Isso é pro caso onde é possível pegar um dos que mais aparece e só jogar pro que menos aparece, ou vice-versa, em uma operação de adicionar ou subtrair. Faltou verificar a minha terceira operação, que é se tirando um e colocando o outro, resolve. Aí o que eu vou fazer aqui então? Vou fazer o seguinte, ó. Se a diferença, então, entre o que mais aparece os que mais aparecem e os que menos aparecem foi igual a 2, eu consigo, então, tirando um dos números dentre esses dois e adicionando um do outro, diminuir a diferença para 0. Por exemplo, se os números que aparecem mais aparecem 4 vezes, aí os números que aparecem menos aparecem 2 vezes, eu consigo tirar um número dos que aparece mais, então ele vai de 4 para 3, ao mesmo tempo que eu adiciono um nos números que aparecem menos, então um deles vai de 2 para 3, aí esses dois números vão aparecer 3 vezes, então eu também arrumei eles dois. Ou seja, se a diferença entre o que mais aparece e o que menos aparece for 2, eu consigo arrumar dois números ao mesmo tempo, fazendo uma operação de troca. Mas isso só vai resolver realmente a minha sequência se só tem um número dos que mais aparece para arrumar. Também só tem um número dos que menos aparece para arrumar. Apesar de eu conseguir, nessa operação de substituição, arrumar dois números ao mesmo tempo, eu só vou arrumar exatamente dois números. Se tem mais coisa do que isso pra fazer, eu também não consigo arrumar a sequência. Agora, se eu consigo,
Aí eu vou fazer a operação tirar o único número que mais aparece e adicionar o único número que menos aparece. Daí isso vai equilibrar os dois. Agora, se eu não conseguir resolver a sequência tirando um número, não conseguir colocando um número, não conseguir trocando dois números, eu não consigo fazer nada. Nesse caso, a minha operação correta, na verdade, é nenhuma, que vai ser simbolizada por um asterisco. Já tem essa função aqui, só preciso chamar ela e printar o valor de retorno. Então nosso código está pronto. Vamos ver se ele funciona. Eu vou ter os números até no máximo 3. Minha sequência tem tamanho 5. A sequência em si é 1, 3, 2, 3, 1. Vocês lembram que nessa sequência só o 2 aparece uma vez. Então o que eu tenho que fazer é adicionar um 2. Na próxima sequência, que vai até 3, eu tenho 7 números. Eu vou ter 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Nessa sequência, todos os números aparecem duas vezes, menos o 3 que aparece 3 vezes. Então, se eu tirar um 3, eu vou ter 2 de cada um. A resposta é tirar um 3. A próxima, que também vai até 3, eu tenho 6 números, é 3, 1, 2, 1, 3, 1. Eita. Não, não. Esses len aqui é números que mais aparecem, números que menos aparecem. Essa sentença quer dizer, se a quantidade de números que mais aparecem foi igual à quantidade de números que menos aparecem, que foi igual a 1, então só tem um número que mais aparece, só tem um número que menos aparece, aí dá pra arrumar assim. Vamos tentar de novo? Agora sim. Aqui, ó, eu tenho 3 que aparece duas vezes. Aí eu tenho o 1 que aparece 3 vezes e o 2 que aparece uma vez. Se eu tirar o 1 ao mesmo tempo que eu coloco um 2, o 1 vai de duas, o 1 vai de 3 aparições pra duas e o 2 vai de uma aparição pra duas. Aí fica todo mundo com 2. Tá certinho. Uma sequência que vai até 3, tem 6 números, são 2, 3, 2, 2, 2, 1. Nesse caso aqui não tem nada que eu possa fazer. Porque eu tenho um número que aparece 4 vezes e os outros dois aparecem só uma vez. Então tem nada que eu possa fazer em um único movimento que vai consertar essa sequência. Ou seja, minha resposta é asterisco. E o nosso código então está correto. Era isso. Eu espero que você tenha entendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.